Existiram diversos momentos na história em que a sorte e o acaso se alinham e eventos históricos magníficos são descobertos, segredos da humanidade escondidos por séculos, descobertas científicas surpreendentes e até tesouros perdidos são encontrados quase por acidente, muitas vezes descobertos por pessoas que não fazem ideia do que estão vendo. No vídeo de hoje vamos apresentar algumas das descobertas acidentais mais incríveis da história da humanidade, como os segredos ocultos das cavernas de Lascaux, que foram encontradas por um grupo de adolescentes, a criação da penicilina por acidente, a trágica cidade perdida de Pompeia, que ficou esquecida por séculos, e o fascinante exército chinês de terracota, guardando a tumba de um antigo imperador. Quer saber mais? Então vem comigo que você ficará por dentro de tudo. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Conhecimentos do Mundo. Antes de continuarmos, se você tem algum tema que ainda não foi abordado no canal, comenta aqui embaixo assim: Conhecimentos do Mundo. Eu queria um vídeo sobre. Estamos ansiosos para ler as sugestões. E claro, não espere até o final do vídeo para se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho. Isso ajuda demais a nossa equipe. Naufrágio de Uluburun. Em 1982, uma descoberta chocante foi feita no mar Mediterrâneo, quando o mergulhador Mehmet Sakir estava nadando sozinho na costa de Uluburun, na Turquia, e literalmente deu de frente com o que restava de um gigantesco navio afundado. E não era um naufrágio qualquer, mas sim uma descoberta épica que estava escondida no fundo do mar por milhares de anos. O navio tinha cerca de 15 metros de comprimento, mas depois de tanto tempo a maior parte da madeira estava desfeita. O que realmente chamou a atenção de Sakir foram os belos vasos de cerâmica e lingotes de vários metais como latão e cobre. Na década seguinte, mais de 20 mil mergulhos foram feitos no naufrágio, com um time de pesquisadores totalmente dedicado a descobrir mais sobre ele, encontrando um baú de tesouros da Era do Bronze, como marfins de elefantes, joias preciosas e um escaravelho dourado com o nome da rainha egípcia Nefertiti. Saquinhos de chá. No começo do século XX, havia um comerciante de chá conhecido como Thomas Sullivan, que estava sempre tentando pensar na melhor maneira de transportar seus chás dos Estados Unidos para a Europa pelo Oceano Atlântico. Foi aí que ele decidiu, em vez de colocar toda a erva de chá em caixotes, como era feito à época, colocar um pouquinho de erva em saquinhos de seda individuais, para os sabores diferentes dos chás não se misturarem durante a viagem. Quando receberam o chá, os clientes não entenderam que tinham que abrir os saquinhos para fazer a bebida, assim mergulhando todo o pacote na água quente, de forma que notaram que o chá saiu sem folhas e galhos. Não era exatamente a intenção de Sullivan, mas foi assim, por acidente, que nasceram os saquinhos de chá. A Pedra de Roseta. Quando Napoleão Bonaparte decidiu seguir para o Egito no final do século XVIII, ele não levou apenas soldados, mas também historiadores e cientistas, com o objetivo de estudar a história do Egito. Em 1799, alguns de seus soldados encontraram perto da cidade de Roseta um pedaço enorme de basalto com texto escrito em grego, hieróglifos egípcios e egípcio demótico, que foi assim chamado de Pedra de Roseta. Contendo as mesmas palavras em 3 idiomas, a Pedra de Roseta serviu como uma base para os linguistas Thomas Young e Jean-François Champollion desvendarem os hieróglifos desconhecidos usando o texto em grego como base para a tradução. Penicilina. Em 1920, no Reino Unido, Alexander Fleming, um bacteriologista de renome, teve uma descoberta inesperada durante uma viagem. Enquanto ele viajava, uma amostra em seu laboratório que continha bactérias de seu estudo foi tomada por um tipo de fungo, fazendo com que Fleming percebesse que em todo lugar que o fungo crescia, as bactérias se afastavam. O fungo era um tipo de mofo chamado de Penicillium, e dentro dele tinha uma substância que veio a ser um divisor de águas na medicina moderna, a penicilina, o primeiro antibiótico criado. Vênus de Milo.
A Vênus de Milo, uma das esculturas mais adotadas do mundo, passou uma grande parte de sua existência enterrada na ilha grega de Milos. A estátua só foi descoberta em 1820, quando um fazendeiro local procurava por pedaços de mármores em ruínas, quando encontrou, inesperadamente, a metade de cima da Vênus parcialmente enterrada. Depois, um marinheiro francês que estava procurando tesouros escondidos nos arredores ficou sabendo da descoberta do fazendeiro e o persuadiu a ajudar a encontrar a outra metade da estátua. Percebendo que tinha algo singular em mãos, vendeu a peça para o embaixador francês do Império Otomano e, no ano seguinte, o rei Luís XXVIII doou a obra para o Museu do Louvre. Marca-passo. Nos anos 60, um engenheiro americano se dedicava profundamente a um projeto muito específico, um dispositivo para monitorar os batimentos do coração para pessoas com taquicardia. Enquanto trabalhava com o dispositivo, ele fez um erro de cálculos com seus resistores, fazendo com que o mecanismo começasse a produzir um ritmo peculiar como uma batida de coração. E o engenheiro percebeu que seu erro poderia transformar a peça de um item de monitoramento para um que ajuda a regular as batidas do coração, criando assim o marca-passo. Exército de terracota. Um grupo de fazendeiros fez uma descoberta impressionante no final dos anos 70 na China, enquanto cavavam um poço. De primeiro momento, acreditavam que era apenas uma estátua de bronze do Buda ou algo do tipo, mas na realidade, após chamar pesquisadores e escavadores, o que eles descobriram foi um verdadeiro exército com mais de 8.000 figuras de terracota, além de cavalos e carruagens do mesmo material. Feitos para serem a guarda do primeiro imperador da dinastia Qin, Qin Shi Huangdi na pós-vida, as estátuas são extremamente detalhadas e cada uma delas é única. Pergaminhos do Mar Morto. Algumas das peças mais antigas da Bíblia, conhecidas como Pergaminhos do Mar Morto, foram encontradas por acidente por um grupo de adolescentes árabes. Foi em 1974, perto da cidade de Jericó, quando os adolescentes, que eram pastores, encontraram vários vasos de cerâmica dentro de uma caverna e dentro deles uma coleção de pergaminhos antigos com belas escritas reservadas. Os meninos não sabiam a preciosidade que tinham encontrado e venderam todas as peças para um colecionador de antiguidades por menos de $50. E depois do acontecido ficar popular, muitos outros pergaminhos semelhantes foram encontrados em cavernas na mesma área. Massinha de modelar. Nos anos 50, muitas pessoas usavam de carvão e madeira para aquecer suas casas, o que costumava deixar uma massa de cinzas grudada nas paredes. Foi aí que a empresa norte-americana Kutol começou a vender produtos para limpar essas manchas, até que as pessoas foram parando de aquecer as casas com madeira e passando para aquecedores elétricos. Assim, a empresa Kutol foi vendendo cada vez menos e começaram a pensar em alternativas para o uso de sua massa limpadora de manchas. Foi uma mulher próxima aos donos da empresa que teve a ideia de deixar as crianças brincarem com o produto, já que a consistência era macia e maleável, e eles provavelmente gostariam de brincar de modelar. Cidade subterrânea. Tem um lugar fascinante na Capadócia, Turquia, onde toda uma cidade está escondida embaixo da terra, descendo por 18 andares e com capacidade de abrigar 20.000 pessoas. O mais fascinante é que essa cidade subterrânea só foi descoberta em 1960 por um nativo do local, que ao derrubar uma parede de sua casa, encontrou uma passagem secreta que levava para toda uma rede de túneis e câmaras. Os pesquisadores ainda não têm certeza de quem construiu essa cidade, mas sabem que ela foi muito bem planejada, com tudo que uma comunidade precisaria como poços de água, estábulos, lojas e até enormes portas de pedra que protegeriam a cidade de ameaças externas. Radioatividade. No começo do século XX, na França, um cientista chamado de Antoine-Henri Becquerel, que estava muito curioso sobre o conceito de raios X, um campo muito inovador na época.
Ansioso para entender mais sobre o assunto, ele colocou algumas placas fotográficas embaladas em papel preto e sais fluorescentes sob o sol, esperando que os raios solares fizessem com que o sal fluorescente deixasse uma marca leve gravada nas placas. Depois de alguns dias, ele revelou as placas e viu imagens muito claras e nítidas no papel fotográfico, ao contrário das marcas fracas que ele esperava. Dessa forma, ele percebeu que os sais estavam emitindo sua própria energia, descobrindo assim a radioatividade. Caverna de Lascaux. Numa floresta na França dos anos 40, um grupo de 4 adolescentes e seu cachorro estava passeando, quando o bichinho começou a mostrar muito interesse em um buraco misterioso no chão. Os meninos tomaram coragem e desceram pelo fosso, se encontrando assim em uma ampla caverna subterrânea, coberta de mais de 2.000 pinturas rupestres. Eles contaram o acontecido para seu professor da escola, que trouxe um especialista em cavernas para ver a descoberta, fazendo assim que a caverna de Lascaux fosse conhecida por todo o mundo, sendo até conhecida como a Capela Sistina da Arte Rupestre, com suas pinturas tendo cerca de 17.000 anos, estimadamente. Molas. Ainda nos anos 40, mas agora na Filadélfia, o engenheiro mecânico Richard James trabalhava em um estaleiro, construindo vários tipos de aparelhos e equipamentos. Certo dia, enquanto fazia seu serviço numa mesa cheia de peças mecânicas, Richard, por acidente, derrubou uma mola de metal, que em vez de apenas cair e parar no chão, veio descendo em uma série de movimentos em arco, como se tivesse vontade própria, e parando finalmente ao encostar no chão. Foi um momento confuso, mas Richard viu a ferramenta como uma oportunidade e começou a estudar mais os fenômenos físicos da mola, criando assim um brinquedo que é conhecido e adorado mundialmente, a mola. Pompeia. Imagine uma cidade inteira sendo completamente esquecida. Foi isso que aconteceu com Pompeia, uma cidade romana que foi totalmente coberta de cinzas quando o Monte Vesúvio entrou em erupção em 79 d.C. e ficou enterrada ali por séculos, até que um grupo de trabalhadores encontrou suas ruínas em 1748 enquanto cavavam um canal. Eles trabalhavam para um arqueólogo que estava estudando outra cidade soterrada na mesma área que, ao saber das paredes cobertas de inscrições, ficou curioso e resolveu trazer alguns de seus materiais e equipe para estudar Pompeia. O maior interesse do arqueólogo era em artefatos e objetos artísticos para enviar ao rei de Nápoles, Charles III de Bourbon, que era um colecionador de antiguidades. Mas seus métodos escavando túneis pela cidade e extraindo tudo que achasse interessante eram um tanto prejudicial para o lugar e dificultaria o trabalho de futuros estudiosos. Foram encontrados diversos tipos de objetos, artefatos, ferramentas, tapeçarias, construções, grafites nas paredes e até mesmo os corpos petrificados dos cidadãos de Pompeia puderam ser encontrados nas cinzas. Micro-ondas. Vamos voltar aos anos 40, quando nos Estados Unidos um engenheiro chamado Percy Spencer trabalhava em uma empresa de tecnologia construindo equipamentos de radares. Uma peça essencial de seu trabalho era um dispositivo chamado de magnetron, responsável por criar as micro-ondas que os radares usavam. Essas ondas são parecidas com as de TV ou rádio, mas em uma frequência muito mais alta. Bom, Percy estava fazendo seu trabalho quando algo muito curioso aconteceu. Uma barra de chocolate que estava em seu bolso tinha ficado totalmente derretida, mesmo sem nada quente por perto. Ele concluiu que as micro-ondas do magnetron poderiam estar por trás disso, já que a própria energia das ondas pode causar uma quantidade de calor, que faz com que as moléculas de água de um alimento se agitem, assim aquecendo o alimento. Percy testou sua teoria com uma porção de milhos perto do magnetron, observando fascinado enquanto eles se transformavam em pipocas. Em apenas alguns anos, o primeiro forno micro-ondas foi lançado no mercado, assim revolucionando o mercado culinário. Mas e aí? O que você achou do vídeo? Já conhecia alguma dessas descobertas fascinantes? Consegue imaginar sua reação se encontrasse com uma relíquia da humanidade perdida por aí? Ou já pensou em fazer uma grande descoberta científica sem querer
Conta pra gente nos comentários, queremos saber a sua opinião. Acompanhe mais vídeos como este, se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações. Um forte abraço.